É muito importante entender o porquê as pessoas vão para regiões inferiores após o seu desencarne. Qual será o real motivo disso? Em grande parte dos casos, pessoas próximas do nosso convívio social, do nosso dia a dia, em nosso lar. Para aqueles que não sabem, é narrada a passagem de André Luiz pelo umbral. Ele ficou lá 8 anos e foi chamado por outros espíritos de suicida, mesmo sem ter cometido o ato do suicídio como muitos conhecem. Mas bom, o suicídio não é um atentado contra a própria vida. Sim, de fato, o suicídio é visto pelos planos superiores como um crime espiritual. O suicídio em si não é um ato cometido de uma forma bruta como conhecemos. Esse tipo de suicídio, de acordo com o exemplo narrado pelo livro, este exemplo em específico está na categoria de suicida inconsciente, pois mesmo sem o propósito de tirar a vida, teve a vida encurtada pela falta de cuidado com a saúde. Ou seja, quando nos atrelamos com determinados hábitos que encurtam a nossa vida, como determinados vícios, e a falta do equilíbrio necessário para o nosso mantimento, para o nosso bem-estar. Isso também é tratado como um suicídio, mas suicídio inconsciente. O excesso do cigarro, o excesso do fumo, o excesso alimentar são coisas que abaixam o nosso conteúdo vibratório, adensam nossas células, tanto perispirituais quanto físicas, e isso acaba criando um empecilho. São energias mórbidas que ficam entranhadas em nosso ser, impossibilitando a passagem do espírito ou perispírito, corpo astral, para um local mais sutil, mais cristalino. E em grande parte muitos são tragados para regiões inferiores com o intuito de purgarem todas essas energias mórbidas adquiridas pela inconsciência nas suas vidas. Mas não é somente por isso que um ser vai para o umbral após seu desencarne. Este é um dos motivos. Há também a invigilância, a negligência, a falta do cuidado com os demais corpos. As pessoas somente olham o corpo físico, elas não têm conhecimento que possuem um corpo emocional, que possuem um corpo mental, e que esses corpos também precisam de cuidado e higienização. As emoções precisam ser organizadas e equilibradas de acordo com os sentimentos. Os pensamentos devem ser organizados, controlados e mantidos em uma condição polar positiva, ou seja, devemos ter pensamentos mais puros, cristalinos e sutis. E nós temos a possibilidade de alcançar esse domínio interior. Nós devemos somente ter o esforço necessário para empreendermos esta tarefa, porque, querendo ou não, esta é a função de todos aqui na Terra. A escola que nós vivemos é justamente para aprendermos a nos tornarmos seres equilibrados. A espiritualidade diz que defeitos vêm sendo arrastados por anos e anos. Infelizmente, nós sabemos que pela lei do ritmo, cada vez fica mais difícil
de neutralizar e dissolver esses elementos, mas não é impossível, se com a força de vontade, nos colocarmos na nossa vida como prioridade alcançarmos um equilíbrio interno, o estado de harmonia. Nós temos determinadas ferramentas como a chama violeta e determinados raios cósmicos que possibilitam o avanço da nossa estrutura espiritual, que nos possibilita alcançarmos um equilíbrio dos 4 corpos inferiores: corpo físico, corpo etérico, o intermediário, corpo astral, o emocional e o corpo mental inferior. Quando adquirimos esse estado de harmonia, através do trabalho contínuo, feito pela meditação e pela oração, vamos presenciar uma paz e uma tranquilidade muito grande. Aquele vazio interno que muitos sentem irá sumir, será preenchido pela necessidade da alma, que estará agora, neste momento, dando as cartas do jogo. A alma será, neste momento, uma prioridade. Os intentos da alma, as intenções e objetivos da luz são agora, neste momento, uma prioridade. O ser sentirá o impulso dentro de si para mudar totalmente e permanecer de forma contínua um estado de positividade e paz interna. Ele não conseguirá de forma alguma, voltar aos seus hábitos antigos, voltar aos seus vícios antigos. Ele não conseguirá. Ele permanecerá totalmente no estado de positividade, de paz interior, e após a passagem do seu desencarne, ele irá para um local condizente com este estado de pureza adquirido neste momento. Os antigos seres obsessores que estavam atrelados à pessoa por sintonia não irão ter mais acesso a ela, pois ela estará revestida de uma luz, além de dar a possibilidade dos seus mentores espirituais de atuarem em sua vida, pelos seus intentos, pelos seus objetivos agora transformados, transmutados. Por esse motivo, meus irmãos, que vocês devem continuar engajados a todo vapor a melhorarem a si mesmos até o final da encarnação, continuarem evoluindo mais e mais. Através da autoanálise diária, vocês irão observar que aqueles pequenos defeitos que faziam parte das suas vidas não estarão mais presentes. O medo é transformado em coragem. A raiva, impaciência e tolerância. O amor será um estado contínuo e crescente, de acordo com o respeito pela criação e a compreensão de que Deus se manifesta através da forma, e por isso temos que respeitar tudo o que existe. Mas sem um trabalho diário, sem a vontade de mudar, infelizmente, esta vibração não é assimilada em nossos corpos. Todos aqueles que vieram no pretérito passaram por maus bogados. E, em relação a isso, Deus, observando as ações e os rumos que seriam tomados no futuro, de acordo com as decisões dos próprios indivíduos, utilizou de exemplo, atualmente, a caminhada desses irmãos. E podemos não cometer os mesmos erros, trilhando um caminho diferente. Que a luz do Divino Criador esteja sempre sobre vocês. Namastê.